Olá, hoje então aqui no Escafandrista Filosófico eu vou falar um pouco sobre virtudes epistêmicas e alguns desdobramentos a respeito desse assunto. Lembrando que epistemologia é o que a filosofia trata sobre a teoria do conhecimento, da verdade, da crença, em todas essas questões. E aqui a virtude, né, seria uma atitude ética em relação ao nosso conhecimento. Por que eu vou trazer esse assunto? Primeiro, porque nesse momento histórico que estamos vivendo aí, é muito importante a gente tentar compreender por que teorias da conspiração, reducionismos, negacionismos e fake news têm tanto espaço hoje, ganharam tanta força, né, nos dias de hoje. E quem sabe, né, num outro vídeo a gente fala sobre a expansão disso junto com a tecnologia, né, com a Web 2.0 aí e esses aplicativos sociais, né, que dão força a qualquer tipo de crença e qualquer tipo de o que se diz verdade. Mas hoje vamos ficar especificamente aqui na questão sobre a epistemologia, né, e brevemente uma epistemologia das virtudes. Então, para a gente falar um pouco sobre as virtudes, vamos falar um pouco antes sobre os vícios. Quais seriam os vícios epistemológicos ou que a gente tem a respeito de buscar o conhecimento que poderiam nos afastar da verdade, né? Que poderiam nos afastar da realidade? Bom, eu até sublinhei alguns aqui, né? E vou falar bem pouco sobre eles, só para deixar, né, um pouco de quais são os vícios, que não são só esses, vou te falar de forma geral, depois os específicos, quem sabe no outro vídeo a gente fala sobre eles também. Mas alguns vícios epistemológicos que levam as pessoas na busca do conhecimento, né, a teorias da conspiração, negacionismo, que eu vou sempre considerar aqui como um erro, né? Teorias da conspiração exageradas, né? Como a gente diz, radicais, e negacionismos radicais, são sempre erros epistemológicos. Então, uma coisa é nós suspeitarmos de alguma coisa, isso servir, né, como uma metodologia de busca, um ceticismo moderado, né, um pouco que levou Descartes a fazer as perguntas metafísicas, né, a respeito das meditações metafísicas dele, a respeito do mundo externo, do que estava na mente dele, até chegar à conclusão de que ele não pode duvidar que duvida, então, se ele pensa, logo ele existe ou ele é. Então, um ceticismo, uma suspeita moderada, é combustível, é um meio para a gente ir atrás das verdadeiras informações, para procurar a verdade e estar alinhado com a realidade. Mas quando a gente fala em teoria da conspiração, nós estamos falando em teorias completamente radicais, em que elas se autossustentam só com conhecimentos e teorias que sustentem ela, e tudo aquilo que iria contra ela, ela refuta. Ela é completamente refratária a qualquer coisa que não seja aquilo que ela já acredita. Então, isso é uma teoria da conspiração, ela é um erro epistemológico, já vamos falar por quê. Né? Os negacionismos também, ser cético é uma coisa, negar completamente as coisas é outra. Então, ser cético, eu já falei em outro vídeo, skepsis em grego, que da onde a palavra ceticismo quer dizer busca, investigação. Então, um certo ceticismo é importante para qualquer pessoa em qualquer área que procure ir além daquilo que aparece e procurar a verdade e procurar os caminhos corretos para a investigação. As fake news, a própria palavra fake já diz, né, sobre a falsidade daquilo que aparece nas mídias sociais, na televisão. Então, alguns erros epistemológicos, alguns vícios epistemológicos combinados, ou alguns sozinhos, de forma geral aqui eu vou falar, eles podem levar a esses tipos de erros, né? Teorias da conspiração, negacionismos ou fake news, ou a pessoa acreditar, né, nas fake news. E eu estou aqui com um dicionário do lado, né,
dentro desses vícios que eu vou falar para vocês aqui, eu vou aproveitar aqui o dicionário de filosofia do Nicola Bagnano para dar uma pequena introdução mais técnica, né? E também mais clara a respeito de que seriam, né, esses vícios. Então, por exemplo, vamos procurar aqui o fatalismo, né? Então, o que seria um fatalismo? Vamos procurar aqui. O fatalismo, né, aqui diz no dicionário do Abanhânio, é segundo o qual os efeitos aconteceriam mesmo se a causa fosse evitada, pois são dotados de necessidade absoluta. Não adianta tentar mexer nas causas, porque aquilo está fadado a acontecer. Com mais rigor, ele vai dizer aqui, esse termo pode ser adotado não para designar uma doutrina filosófica, mas a atitude de quem se entrega aos acontecimentos sem procurar alterá-los nem reagir. Esse é o lado negro do fatalismo, né? Então, já que as coisas acontecem por necessidade, independente se eu consiga mexer ou manipular as causas, não tem nada o que fazer. Então, uma atitude de entrega aos acontecimentos sem procurá-los alterá-los nem reagir é o lado negro do fatalismo. A gente chega a umas conclusões lógicas no qual é impossível que se dê de outra maneira. Junto com isso, muito perto do fatalismo, então a pessoa acaba desistindo de tentar melhorar, de tentar intervir na sociedade, ou o que quer que seja. Né? Muito próximo do fatalismo está o determinismo. Né? Vamos ver se eu botei alguma coisa sobre o determinismo aqui. O determinismo, ele é aquela ideia de que, segundo algumas causas, também necessariamente aquilo que deveria acontecer vai acontecer. Está determinado pelas causas. Segundo essas premissas, necessariamente também está determinado o resultado. Então, claro que se mexe nas causas, se determina outro resultado. É um pouco diferente do fatalismo. Mas o futuro está determinado pelo que acontece agora. O que pode dar muita base para muita interpretação de, por exemplo, teorias proféticas, né? Que leem-se sinais e se fazem relação desses sinais como se eles fossem causas, então está determinado a acontecer isso no futuro. Internamente ao determinismo, nessa ligação de causas, pode estar a falácia, né? O pensamento falacioso de considerar correlações como causas. Nem tudo aquilo que está correlacionado é causa de algo. Né? Então, o fato de meu carro apagar no momento em que começa uma ventania, não quer dizer que a ventania e o apagar do carro, um foi causa do outro. Eles podem estar correlacionados, acontecerem contiguamente ou ao mesmo tempo, mas correlação não quer dizer causação. Então, teorias determinísticas que juntam causas e fazem uma interpretação dessas causas que são reais, podem determinar que seja tal efeito. Mas nem sempre correlação é causa. E se as causas, como acontece em muitas profecias, se determinam certas questões e elas não acontecem, então o determinismo acaba por refutar-se a si mesmo. Né? Obviamente que na física, por exemplo, com Einstein, por exemplo, a teoria do macroespaço, não a da quântica, no micro, a teoria geral da relatividade, considera os determinismos da física. Né? Então, quando Einstein diz aquela famosa frase que Deus não joga dados, é porque ele diz que se na teoria quântica, por exemplo, não se consegue determinar com exatidão a localização das partículas, no momento em que se observa, não é porque não tem uma causa determinada para isso, é porque nós alcançamos esse conhecimento, porque ele acreditava no universo determinista, e muitas das leis físicas são determinísticas. Né? Se a gente quer saber a velocidade, em quanto tempo vamos chegar a um certo lugar,
com velocidade e com a distância, podemos definir com acerto quanto tempo iremos levar até certo lugar. Está determinado pelas causas e pelas premissas iniciais. Mas quando a gente fala sobre profetizar sobre um futuro muito distante, ou sobre as condições humanas, ou sobre questões muito complexas, onde as correlações podem parecer causas e vice-versa, a chance de errar é muito grande. Então, o determinismo para uma estrutura, para um sistema muito complexo, pode ser um problema epistemológico e não uma solução. Outro vício, né, epistemológico, que tem seu lado, que pode ser visto, tem seu lado que não, mas só falando aqui dos vícios, né? É o reducionismo. Vamos ver o que tem aqui no dicionário sobre o reducionismo. Então, o reducionismo, diz aqui no dicionário, é a concepção consideradas que são unilaterais ou são parciais. Por exemplo, o cientificismo, o neopositivismo, o fisicalismo, o idealismo, o materialismo, porquanto traduzem toda a realidade a um só aspecto, ou todo conhecimento a uma só abordagem. É fazer uma redução de leitura da realidade ou do conhecimento da realidade em cima de apenas um aspecto disso. Tudo que acontece no mundo é psicológico, tudo é materialismo, tudo é cientificismo. Né? Então, isso é uma forma de reducionismo. E do ponto de vista especificamente epistemológico, né, o reducionismo como método de conhecimento, ele leva a problemas como o psicologismo, o sociologismo, o biologismo, o economismo, como se fosse uma leitura da realidade em cima apenas de uma parte dela, né, da economia, da sociologia, da psicologia, da biologia. Isso também pode se tornar um vício epistemológico na medida em que a gente faz um reducionismo da realidade para tentar interpretá-la. Junto disso também, ou internamente, ou muito próximo ao reducionismo, está a simplificação. Não tem no dicionário aqui, mas a simplificação é um conceito que foi trazido por Edgar Morin, filósofo francês ainda vivo, acho que está com mais de 100 anos ou mais de 100 anos, que foi, se não me engano, ministro da Educação na França. E ele traz a teoria da complexidade, né, o pensamento complexo. E ele diz que os sistemas sociais, culturais, de vida do ser humano são sistemas complexos. E um dos erros epistemológicos que as pessoas tentam fazer, e justificadamente a fazer, para tentar simplificar a sua vida, suas opções, é a simplificação do complexo. Então, assim, uma coisa complicada, a gente pode simplificar. Aí dá um exemplo, foguete da NASA. É uma coisa complicada, mas se a gente for começar a seccionar as partes e compreender como é que elas foram juntadas, como é que foram feitas, para que serve, a gente vai compreender, a gente vai conseguir simplificar aquilo que é difícil para uma compreensão epistemológica. Mas o complexo não pode ser simplificado. O complexo é algo no qual ele vai dizer ontologicamente, ou seja, junto com a existência se dá sim. Então, a complexidade está na base das nossas vivências. A gente tem que aprender a viver com a complexidade e olhar a vida através de sistemas complexos irredutíveis e não simplificados. Não tem como simplificar o complexo. É um erro epistemológico a gente fazer as secções de coisas complexas como se a gente pudesse analisar elas em separado, só uma parte, e ali dar conta do todo. Então, o reducionismo tem junto aí, né, uma relação muito próxima com a simplificação. E dentro da simplificação tem uma outra questão interessante, que é a questão de como é que podemos usar conceitos simplificadores. Muitas vezes se usa conceitos simplificadores através de conceitos ou palavras universais.
aquelas que cabem para todos. Então, simplifica o olhar. Então, nesse livro aqui, A Fragilidade da Bondade, de Martha Nussbaum, filósofa muito ativa hoje em várias áreas da filosofia, ela faz aqui uma comparação entre algumas questões de Platão e Aristóteles, e ela coloca aqui uma questão, né, algumas questões a respeito dos conceitos universais, aqueles que seriam feitos para simplificar, né? Então, normalmente vai usar aquelas palavras como todos, nunca, sempre. Sempre que acontecer isso, vai ser aquilo. Nunca, todos, pronto, a gente já colocou todos no mesmo saco, simplificamos o pensamento, agora podemos olhar para todos que estão dentro daquela espécie como se fossem da mesma coisa. Simplificamos tudo, tiramos as idiosincrasias, tiramos as características particulares, individuais e singulares e colocamos todos no mesmo saco. Então, o conceito universal, ele é simplificador. Mas o que ela traz aqui, né? Vou ler aqui para vocês, tá? Ela fala sobre a possibilidade, qual é uma das possibilidades das regras e conceitos universais, né? Que elas sejam, uma das possibilidades é que elas sejam diretrizes ou regras práticas aproximativas, sumários de decisões particulares, úteis para propósitos de economia e auxiliares na identificação dos traços significativos do caso particular. Então, realmente funciona, né? Eu chamo isso também de atalho cognitivo, né? Atalhos cognitivos. A gente usa de uma forma, um conceito geral para fazer um atalho para economizar pensamento, para economizar tempo, para economizar investigação, né? Mas ela coloca ali, são regras e práticas aproximativas, tá bem? Outra possibilidade dos conceitos universais é que sejam elas mesmas as autoridades últimas em comparação com as quais deve ser avaliada a correção de decisões particulares. Aí já mudou. Ela não é mais aproximativa. Ela é a definição dogmática daquilo que é. E que todos os particulares que não estejam nesse universal estão errados e precisam se adequar ao conceito universal. Essa é outra forma de enxergar os conceitos universais. Ok? Aí ela vai dizer assim, o idiosincrático, a particularidade, a singularidade de cada um, não pode ser pertinente nesse tipo de perspectiva do universal como regra. O princípio universal, ademais, é normativo em razão de si mesmo, não em virtude de sua relação com os juízos particulares, né? Então, muitas regras morais são assim, né? Elas são gerais e, de certa forma, aqueles que estão fora da regra estão errados, têm que se adequar às questões universais, né? Então, a gente não precisa ficar sabendo sobre o caso de cada um, é só ver se a pessoa se adequou ou não ao conceito universal e, a partir dali, a gente pode julgar se a pessoa está errada ou se está certa, né? Então, ela vai dizer assim, a primeira forma de considerar os universais como regras aproximativas permite que os traços contingentes do caso particular sejam, em última instância, impositivos sobre o princípio universal. Então, por mais que o princípio universal seja visto como uma aproximação de uma situação que nós precisamos economizar energia, tempo e pensamento, a palavra última da correção do conhecimento ou da moralidade se dá pelo caso particular. Precisamos ir ao caso particular. Usamos o universal para nos aproximarmos de um grupo, mas não para avaliá-los como última instância de avaliação. Usamos o universal para nos aproximar do grupo, e a partir dali, nesse grupo definido dentro do universal, a gente vai ler o caso particular de cada um, e é cada caso particular que vai dar a correção daquilo que é e daquilo que não é. Um traço novo, inesperado, ou mesmo idiosincrático, pode nos levar a rever a regra. Ó, a regra era essa, mas esses casos aqui estão dizendo que nós temos que rever a regra, porque o particular é que interessa, depois da aproximação. Pois a regra, para ser correta, deve descrever corretamente os casos, cada um em particular. Há espaço, então, para surpresa, espaço tanto para insegurança cognitiva, como para a vulnerabilidade humana, que a concepção científica platônica está procurando evitar, porque Platão era dos conceitos universais.
Se o particular é que é a avaliação última, então a gente pode corrigir, pode haver surpresas para a correção da regra geral. Mais adiante ela vai dizer assim, não, na outra página aqui, ó, tá? Ela vai dizer assim, vista de acordo com a primeira concepção, conceitos universais como aproximações, elas têm uma utilidade diversa, embora limitada. São diretrizes para o desenvolvimento moral, pois as pessoas que ainda não dispõem de sabedoria e intuição práticas precisam seguir regras que sintetizem os juízos sábios dos outros. Então, olha só, eu estou numa situação em que eu preciso decidir uma questão particular, ou conhecimento, ou uma ação, e eu não tenho sabedoria, não consigo enxergar o contexto de forma ampla, porque não dá tempo, não tenho as informações relevantes. Então, me aproximar dessa situação através de um conceito universal, todo mundo está indo para lá, então eu vou para lá. E nesse momento é importante seguir o que a maioria está fazendo. Porque eu não tenho a relevância do contexto, não tenho as informações particulares necessárias, relevantes. Então, nesse momento, essas diretrizes aproximativas universais servem para nos colocar na situação e num modo no qual nós podemos fazer algumas decisões. Quando não há tempo para formular uma decisão plenamente correta, concreta, examinando todos os traços do caso presente, é melhor seguir uma boa regra resumida do que fazer uma escolha concreta precipitada e inadequada. É isso, né? Nesse sentido, os universais são interessantes. Ademais, as regras conferem constância e estabilidade em situações nas quais a tendenciosidade e a paixão, as emoções, poderiam distorcer o juízo. As regras são necessárias porque nem sempre somos bons juízes. Se realmente operássemos eticamente tão bem quanto deveríamos, não teríamos a mesma necessidade delas. Então, veja bem, dentro dos vícios, temos aí, né, a questão da simplificação, que se dá através da simplificação do complexo, que já é um erro cognitivo, segundo Edgar Morin. E, além disso, dentro da simplificação, usando conceitos universais, onde cabem todos. O problema disso é um erro epistemológico, um vício epistemológico, quando o universal é a palavra final e última a respeito de todos aqueles particulares. Que não dá mais chance de ninguém se explicar, e nem ser singular ou alguma particularidade aparecer. Esse é um erro cognitivo. Né? Não o universal enquanto uma aproximação ao particular. Okay? Então, é sempre um erro cognitivo? Não, nem sempre. Quando o universal já foi feito por indução de vários particulares, ok. Né? Quer dizer, mais ou menos ok. Vamos ver aí em outros vídeos a questão da indução do Hume, por exemplo. Né? Mas, muito bem, ok. Mas o principal problema da simplificação do complexo, ainda mais quando se usa questões de conceitos universais para atalhos cognitivos que são importantes no dia a dia, mas os quais, uma vez usados, deveríamos, epistemologicamente, se a gente fosse responsável, ir atrás dos particulares e compreender cada caso. Porque a verdade de cada um de nós está próxima a nós, e não nos universais. Não nos Fernandos, mas eu enquanto Fernando. Muito bem. Uma outra forma de vício epistemológico seria o maniqueísmo, né? O maniqueísmo lá das religiões, né, do Zoroastro, se não me engano, ainda que só há duas opções na realidade, bem e mal, branco e preto, não tem cinza, né? Não tem meio termo. E ele vai acabar, ele pode acabar, muitas vezes acontece isso, muitas vezes só tem duas opções, mas não necessariamente nem é uma verdade para todas as realidades cognitivas, nem para a realidade de fato. Nem sempre Brasil ame ou deixe, porque isso é uma falácia das opções. Né? Então, o maniqueísmo, essa maneira cognitiva de enxergar as coisas somente como duas opções, como a realidade somente como duas opções, incongruentes entre elas, ou um ou outro, pode escorregar para uma falácia das opções, onde, né, a pessoa só dá duas opções, como esse Brasil ama ou deixa, eu posso ficar aqui, amá-lo e tentar mudá-lo também, tem mais opções. Né? Falar essas opções trabalha como só se houvesse
duas opções. E isso pode ser um problema epistemológico, cognitivo, um vício que impede a gente de dar mais possibilidades e mais alternativas à realidade. Pessoas muitas que vivem com nessa doutrina, digamos, epistemológica do maniqueísmo, onde apenas duas opções, são pessoas que se surpreendem muito quando as coisas não acontecem nem de uma maneira nem de outra, né? Ou se surpreendem com maneiras diferentes de acontecer, né? Porque não estão preparadas cognitivamente para a pluralidade. Muito bem. E sobre, então, a epistemologia das virtudes. A epistemologia das virtudes, ela trabalha, até vou pegar aqui um texto que eu estou fazendo sobre o meu pós-doutorado, né? O que seria uma epistemologia das virtudes, né? Vou citar aqui o Norris, que tem um livro Epistemologia, Conceitos Chaves em Filosofia. Depois todos os livros eu vou deixar na descrição. Que ele enumera algumas virtudes epistêmicas, a ver com o conhecimento. Então, algumas delas são a atenção, a acuidade, a imparcialidade, o respeito pela evidência, a consistência de raciocínio, a ausência de preconceitos dogmáticos, a honestidade, integridade, cuidado, abertura crítica, disposição para abandonar crenças diante de evidências conflitantes, e aí vai. Então, essas são algumas das virtudes epistêmicas. Para eu chegar à verdade, para eu chegar próximo daquilo que é real, é importante eu desenvolver virtudes. Essas virtudes são comportamentos, digamos assim, cognitivos, que nos levam a certas direções de investigação. Um problema da epistemologia das virtudes é que virtudes não são regras. Então, por exemplo, vamos falar da moralidade, né? A deontologia é um sistema moral, uma escola da moralidade, que diz que fazer certo é estar de acordo com a regra. Deon vem do grego dever. Então, para saber se uma ação é correta ou não, basta saber se ela está conforme uma lei ou conforme uma regra. Se está fora da regra, está errado. Se está dentro da lei ou da regra, está certo. Ela não precisa... Eu só preciso saber ler a língua onde eu estou. Saber interpretar o que eu estou lendo. É proibido andar sem máscara nesse estabelecimento. E eu tenho que botar máscara para poder não ser sancionado, não ser punido, chamado a atenção. Se eu fizer, não vou ganhar nada com isso, é simplesmente manter a regra intacta. A grande avaliação, aquilo que avalia a nossa correção de certo e errado é a regra, a lei. Eu não preciso de uma formação cultural, educacional, para seguir regras, né? A outra forma de pensar moralidade é o consequencialismo, o utilitarismo, na qual eu tenho que pensar sobre as consequências das minhas ações. Se essa consequência da minha ação gerar maior bem para o maior número de pessoas, está correto. Independente se eu esteja lá. Eu preciso saber um pouco mais aí sobre a cultura, onde eu me insiro, né? O utilitarismo, o consequencialismo requer que eu tenha uma visão já um pouco mais ampla do que a deontologia. Que eu consiga considerar meu contexto, saiba me colocar nesse contexto, saiba ter uma noção de causas da minha ação, pelo menos algumas. Já requer que eu tenha um aparato conceitual cognitivo um pouco maior, o consequencialismo. Já as virtudes, elas são traços de caráter, ou de personalidade moral. E elas não se dão da noite para o dia. Não basta eu saber ler, não basta eu saber interpretar o que eu estou lendo, como uma lei, uma regra. Não basta ter uma noção cultural um pouco maior. Eu tenho que desenvolver traços de caráter que permitam que aquilo que eu faça em função do bom caráter e da virtude. Isso requer formação, isso requer educação. Não é à toa que Werner Jäger escreveu a paideia grega, né? A ideia da formação do espírito grego em quase 2.000, não sei quantas páginas. Porque a formação de educação
são coisas que são para uma vida inteira. Então, as virtudes epistêmicas, ou as morais, são aprendizados que vão se tornar hábitos desde o momento em que temos capacidade para pensar, ficar de pé, conviver, ou seja, desde a infância. Requer uma formação, uma educação formal de hábito. Os preceptores na antiga Grécia ou em Roma, que ficavam junto dos reis, o Alexandre o Grande. Porque tem que ter uma formação, não é uma regra, não é um fazer rápido, uma interpretação rápida. Requer uma formação, uma educação de si. Então elas são muito mais complicadas, demoradas. Então, de certa forma, se a gente for falar em epistemologia das virtudes, ela vai acabar no processo educativo. E esse processo educativo deveria estar sendo feito desde a infância. Onde? Em casa? Casa também. Mas vamos pensar, eu que não sou um cara muito institucionalizado, mas vamos pensar nas escolas institucionalizadas, né? Escola enquanto instituição. Nossos filhos passam 15, 16, passam 17 anos na escola quase, se considerar lá os jardins de infância. A gente entra com um ano. 15, 14 anos, vamos botar então. As nossas crianças passam dentro de instituições chamadas escolas, que serviriam para educar. O quê? Cognitivamente as pessoas. Se a formação fosse cognitiva, independente do conteúdo que fosse dado, nós teríamos pessoas mais preparadas para evitar vícios epistemológicos, para lidar com teorias conspiratórias, para lidar com negacionismos e fake news de forma mais virtuosa. E dentro desse esboço de uma educação cognitiva desde a infância, independente do conteúdo, a matemática pode fazer isso, a português pode fazer isso, a história pode fazer isso, a geografia pode fazer isso. É uma educação voltada para quê? Bom, agora eu vou entrar aqui na educação. Celso Antunes é um professor, né? Foi, né? Nem sei se ele está vivo ou não. Ele trabalhou muito sobre as ideias, habilidades, né, cognitivas das crianças e como professor sempre muito voltado à prática escolar. E em vários livros que ele escreveu, o que é para ele e para muitos da educação, e até para o filósofo Piaget, que muitos não consideram filósofo, mas foi, né, um grande filósofo, que passou para questões cognitivas e levou a filosofia junto com ele. O que é uma educação epistemológica? É fazer as crianças terem a experiência mental de ações mentais. O que são ações mentais? Vou listar algumas aqui. Observar, conhecer, compreender, medir, seriar, classificar, enumerar. Tudo que é verbo. Reproduzir, ajuizar, discriminar, revisar, pesquisar, analisar, solucionar problemas, levantar hipóteses, planejar, negociar, liderar, interagir, conceituar, criticar. Se o conteúdo escolar não está levando as crianças a efetivarem esses verbos mentais, ela está sendo inócua. Muito se fala da educação mecanicista, da educação que só faz que as pessoas repitam o que o professor diga, que decora, mas a nossa pedagogia ainda não inseriu uma educação epistemológica, cognitiva seriamente nas nossas escolas. Pior ainda para as escolas que são empresas, porque para elas não interessa mesmo. Elas querem se aliar ao que o mercado de trabalho pede, porque elas querem poder usar o mercado de trabalho como propaganda e marketing. Estão um pouco interessadas. Mas algumas ainda conseguem fazer. Tem escolas em Porto Alegre, por exemplo, a escola jesuíta Anchieta, que contratou lá uma empresa, que não lembro como é que é o nome, de jogos estratégicos para criança, desde, eu acho, terceiro, quarto ano primário. Não veio da pedagogia escolar, não veio da pedagogia da faculdade, né, na pedagogia que surgiu fora, uma empresa que faz, que vende o serviço para a escola que acha interessante, depende, né, a escola não precisa achar, não precisa comprar, mas ela acha interessante
e depende do que ela pensa sobre o ser humano, ela coloca lá, foi o que a Mocheta colocou. E aí os alunos têm, 1 ou 2 vezes por semana, um período de jogos competitivos, né, de tabuleiro, vários jogos, com pensamento estratégico e lógico. E a partir desde criança. Então, essa escola incentiva o pensamento lógico e estratégico, que está muito associado a essas questões de verbos mentais, como ajuizar, aplicar, medir, relatar, combinar, separar, reunir, consultar, conferir. Vamos combinar, não é difícil. Também não é difícil em casa fazer isso, com essa vida moderna, pai e mãe trabalhando, pode ser um pouco mais difícil. Então, eu não defendo que se faça o que não se faça. Agora, quando eu penso que nossos filhos passam no mínimo 14 anos em escolas e saem de lá, quer dizer, a escola ela tem uma importância muito grande no tipo de pessoas que a gente tem na nossa sociedade. Se ela está preocupada com isso ou não, é outro problema, mas ela entrega. Não só ela, os pais, a família, a sociedade, tudo, um monte de gente. Mas especificando a escola, onde é obrigatório 14 anos, no mínimo, dentro de uma escola. E sair lá de jovens que não conseguem ter um senso crítico, ajuizar, discernir, olhar uma teoria da conspiração, um terraplanista e tentar discutir sobre isso sem conseguir perceber onde é que estão as falhas epistemológicas e os erros e os vícios ali evidentes. É um problema para essa sociedade. Então, uma educação cognitiva e epistemológica deveria trabalhar com a racionalidade e com o pensamento científico, que é outra briga dos negacionistas e das teorias da conspiração. Como se o pensamento científico fosse uma ofensa. Mas olha só, pensamento científico não tem nada a ver com ciências naturais aplicadas. Tem a ver com uma forma de efetivar o nosso pensamento. A criança tem pensamento científico. Quando ela fica analisando e repetindo aquele mesmo brinquedo e vendo aquele mesmo filmezinho, isso é um pensamento científico de buscar as causas, as relações, correlações, a poder fazer diferenças, semelhanças. Isso é um pensamento científico. Nós todos fazemos isso. Só que não com rigor. Tem um autor aqui, que eu vou pegar aqui também na pesquisa, o nome dele é Lee McIntyre. Ele fala sobre a atitude científica. Eu digo ainda que o pensamento científico é uma forma de efetivar o nosso pensamento. Ele fala aqui que é uma atitude. Ele diz assim, para fazer ciência, quando digo ciência, não é ciência natural, aplicada, de laboratório, é ciência, na palavra grega episteme, conhecimento. Ciência nesse sentido. Para fazer ciência, para buscar o conhecimento, devemos estar dispostos a adotar uma mentalidade que nos diga que nossas crenças, ideologias e desejos anteriores não importam para decidir o que pode passar no teste de comparação com a evidência. No fundo, o que distingue a ciência, a busca do conhecimento, é que ela se preocupa com evidências e está disposta a mudar suas teorias com base em evidências. Não é um assunto ou um método de investigação, mas os valores e o comportamento daqueles que se envolvem nele que tornam a ciência especial. Uma ciência no sentido do pensamento científico, de efetivar uma certa forma de pensar as coisas. Todos fazemos isso, no menor ou maior grau no dia a dia. Só que não com rigor, não com a racionalidade ampla, mas para questões práticas. Então, em essa fala que foi cumprida hoje sobre epistemologia das virtudes, e de uma forma muito geral, é para dizer que, apesar desse momento que nós vivemos histórico, que deixa muito patente e evidente grosseiros erros epistemológicos em várias áreas, na filosofia, eu pessoalmente, e isso não é problema porque nós somos falíveis, né? A questão não é errar, não é fazer coisas para não errar, é acertar e ver como pode acertar mais e errar e tentar não repetir o mesmo erro 2, 3 vezes. É óbvio que vamos errar, é óbvio que vamos ter, a gente vai deixar para outro vídeo, outros vieses cognitivos que nos impedem, e todos temos limitações, impedem de ir adiante. Isso não é problema. Uma criança que entra lá na vida escolar e sai lá no ensino médio com um aparato cognitivo bem efetivado, ele pode escolher não usar.
Ele pode escolher seguir a massa. Ele pode escolher seguir os terraplanistas. Mas ele sabe das suas potencialidades. Não é para todo mundo ser cientista no sentido de buscar o conhecimento verdadeiro. Não, as pessoas podem escolher não fazer isso e não tem nenhum problema. A questão é que as que fazem isso hoje não sabem que poderiam ter feito diferente. Ou até sabem, mas não tem capacidades mais para fazer diferente, porque isso é uma questão de hábito, de treino. A epistemologia das virtudes não é uma regra. Uma vez adquirida, se torna parte de nós. Nós temos que efetivá-la diariamente como qualquer virtude. Então, toda essa fala é para dizer que, no final das contas, tudo acaba em educação, pelo menos para mim. Então, queremos realmente mudar a nossa sociedade para daqui a 20, na próxima geração, 30 anos. Façamos pressão nas instituições de ensino, façamos projetos filosóficos, epistemológicos, lógicos, e tem muitos jogos lógicos que a gente poderia fazer com os nossos filhos. Eu fiz com o meu, né? Como ensinar a mente seu bebê, são de 0 a 2 anos, são atividades pedagógicas lúdicas que a criança nem vê que está fazendo, porque estamos brincando, mas ao mesmo tempo desenvolvendo suas capacidades pedagógicas, suas capacidades cognitivas. Glenn Doman, como aumentar a inteligência do seu bebê. Né? Ele morreu, mas deixou uma instituição que trabalha com o desenvolvimento cognitivo de crianças para poderem também, a partir dos 0 anos até os 6 anos, desenvolverem suas habilidades potenciais na máxima expressão. Isso não é em nenhuma forma uma cultura do ter que fazer. É tudo de forma lúdica. Vamos ter várias, como Celso Antunes, aquele professor pedagogo, também José Pacheco, da Escola da Ponte de Portugal, ele dizia que ele ficava impressionado nas escolas, que ele tinha a nítida impressão que as crianças, onde elas aprendiam mais era durante o recreio do que durante as aulas, pela ludicidade das questões. Então, desenvolver pensamento crítico, racionalidade, pensamento científico, atitude científica, epistemologia das virtudes, não é um peso. Pode ser algo que pode ser feito às margens do conteúdo. Mas a avaliação dos professores tem que mudar. Eles têm que avaliar esse desenvolvimento cognitivo. E não se ele acertou a capital do país. Bom, isso aqui daria mais uma live de mais de 40 minutos de novo. Então eu vou deixar aqui essa fala e na descrição do vídeo ali eu vou deixar todas as coisas, todos os sites que eu falei e os livros aqui para vocês, se quiserem irem atrás e procurar. Eu também tenho muitos desses livros em PDFs, quem quiser pode entrar em contato e eu consigo, né, formação e conhecimento livre para todos. E eu consigo daí, se entrar em contato, tentar passar alguma dessas fontes para a gente poder ler, né, e tentar desenvolver um pensamento aí epistemológico mais responsável. Muito obrigado e até o próximo vídeo.